Socialização, meu Deus do céu, meu filho não consegue faz fazer amigo, amigos. meu filho tem hora que é muito É insuportável. Acontece? discriminado. Muito bem, Acontece. o que acontece? Ou é 8 ou é 80. Se ele é hiperativo, ele vai terminar o que ele tem que fazer logo na sala de aula e vai atentar aos outros amigos. Se ele é desatento, ele vai ter um delay nas atividades dele e vai fazer com que a turma tenda a se estender nas atividades também, no caso de sair todo mundo junto, ir pro parquinho e coisas do tipo. O que fazer com essa criança? É imprescindível que você saiba que a autoestima do TDAH já é algo que tem rupturas por causa do comportamento. Então, o que você tem que fazer? Reforçar, trabalhar e validar essa autoestima do seu filho. Não é porque ele é hiperativo que tem que ser discriminado. Não é porque ele é diferente dos outros que ele é uma criança desajustada. Não é isso. Ele tem uma energia diferente dos outros. Muito bem, dentro de sala de aula, o que você vai ensinar na sua casa para que seja o comportamento dele dentro da sala de aula? Primeiro, ele tem que entender, e você, mãe e pai que fazem isso, que o colega tem limite. E ele também tem um limite de espaço. Então, se ele terminou de fazer a tarefa dele e o outro amiguinho ainda está fazendo, ele não vai importunar o outro amiguinho, ele não vai chamar ele para brincar, não vai mostrar uma coisa legal, não vai só falar uma coisinha, ele vai esperar que o outro amigo termine a atividade dele para poder brincar com ele. Outra coisa, você tem que validar o seu filho porque ele tem que entender que não é ele que depende das pessoas e nem as pessoas dependem dele. Todos se relacionam em comum e todos são diferentes. Não tem ninguém ali igual a outro ou que caiba na mesma caixinha. Por quê? A maior problema de bullying dentro do TDAH, dentro desse transtorno, é a falta de paciência que os colegas têm, é a fala dele que vai ser uma fala intercortada com troca silábica, é o comportamento dele acelerado, ou então o comportamento desatento, esbarra no coleguinha, deixa o lanche cair em cima do coleguinha, tropeça em cima do coleguinha porque não tem uma coordenação motora, porque a cabeça é acelerada demais. Então você tem que explicar para o seu filho, com amor, com carinho e com práticas dentro de casa, que isso é uma coisa normal, isso tem que ser normal na vida dele. Deixar o copo cair e quebrar é normal, compra outro, é um objeto. Tropeçou na própria perna, não, tá tranquilo, meu filho, vamos levantar? Vamos andar um pouquinho mais devagar? Se você tornar essa rotina possível, flexível, e ele entender que isso não é a catástrofe do mundo, você já vai ajudar 1000% o seu filho se relacionar dentro da escola. Esperar o tempo do outro para conversar, não atravessar na frente da fila. Lembre, TDAH hiperativo é extremamente competitivo. Então, fila para o lanche, ele vai ser o primeiro. Se ele não for o primeiro, ele vai passar na frente do outro. O que você tem que ensinar em casa? Meu filho, vamos esperar o tempo de cada um. Ninguém tem o mesmo tempo que você. Se o coleguinha chegou primeiro, respeita o coleguinha, para ele poder te respeitar também. Ou seja, você tem que ensinar limites de comportamento para o seu filho dentro de casa, para que ele possa levar isso para a escola. E olha só, gente, tem algumas coisas que é muito importante para você fazer em casa. Vamos lá. Uma das coisas, autonomia. Isso. Ele precisa ter autonomia, tanto para resolver os problemas dele na escola. Aí você vai falar assim, nossa, ele vai resolver tudo. Não, eu não falei tudo. Existem problemas que é dele. O coleguinha brinca muito forte com ele, então você ensina ele a colocar esses limites pro coleguinha. Por quê? Porque aquele coleguinha provavelmente vai estar do começo do ano até o final do ano junto com ele. Ah não, tem um coleguinha que bate nele, que não sei o quê. Então você começa a ensinar como é que ele vai resolver essas questões. Ele vai chegar na professora, o coleguinha tá assim comigo. E aí a professora junto com o coleguinha, não, vamos resolver isso aqui. Então assim, a criança precisa ter essa autonomia, porque senão você vai direto ali na autoestima dele e joga lá embaixo, dizendo o seguinte, não, eu sempre vou resolver pra você não consegue resolver nada. E a criança precisa resolver. Outra questão importantíssima, até pode parecer assim, poxa Daniel, mas isso, será que resolve mesmo?
resolve. É a conversa. É você, tipo, contar a história de como vai ser o dia dele lá na escola. Olha, você lembra? Quando a professora for dar o dever, você vai e faz. Quando você terminar, respeite o outro coleguinha se ele ainda não terminou. Aí você vai falar assim, nossa, mas precisa falar isso? Precisa. Porque aquilo vai começar a ficar na cabeça dele. Na hora que ele for ter aquele impulso de conversar, ele... Não, o colega não terminou, vou segurar. Você vai falar pra ele, olha filho, quando você chegar a hora do lanche, não precisa sair correndo, batendo em todo mundo para poder ser o primeiro da fila. Porque muitas vezes, na hora que ele faz isso, machuca o coleguinha. E aí, do que a gente está falando sobre socialização. Aquele coleguinha que ele bateu, que ele derrubou, a menininha, a colega, né, que de repente estava na frente, ele esbarrou, ela vai ficar chateada com ele. Então a gente precisa fazer ele visualizar em casa, filho, não tem essa atitude, vai com calma, não fure a fila, não tem necessidade disso. Gente, são questões que a gente consegue, como pai, como mãe, resolver através de uma conversa em casa. Outra coisa, já aconteceu na escola, já veio com a reclamação. O que você vai fazer? Ah, não, vou deixar de castigo, vou fazer isso. Não, converse. Tudo é resolvido com muita conversa. Já usa esse problema que surgiu na escola para fazer o que eu falei que era a segunda coisa, que é contar a historinha para ele, mostrando para ele, filho, você lembra que lá na escola você foi muito rápido para fazer determinada coisa, bateu na coleguinha, a coleguinha machucou, você não vai fazer mais isso, você vai devagar, vai resolver as suas coisas devagar. Isso ajuda muito. Exatamente. Até a próxima. Até a próxima.